Fundado oficialmente em 25 de julho de 1920 por Antônio Jordão Mercadante, Manuel Oliveira, Jerônimo Leme, Francisco de Lima, Chiquito Patrício, José Monteiro, Ciríaco Medeiros e Clementino Ribeiro, dinâmicos esportistas que tinham por objetivo principal criar uma equipe de futebol que atendesse os anseios da população jacariense. Senhora Elvira Leal Mercadante, filha do proprietário da fábrica de meia Salice, depois Santa Helena, foi quem deu origem ao nome do clube. No início, o campo de futebol foi construído nos fundos da fábrica, com a frente para a Rua Rui Barbosa, onde os operários treinavam diariamente após o trabalho. Em 1926, a equipe elvirista já era consagrada e revelou grandes craques como Preá, Câncio, Gradim e tantos outros que engrandeceram o nome do clube. Empataram com a Palestra Itália, hoje Sociedade Esportiva Palmeiras, por 1-1, e inauguraram no Rio de Janeiro os refletores do Estádio São Januário. Um clube de muita tradição e que muito cativou sua população. Clube que esse teve grandes jogadores que na sua época disputava o seu futebol com grande amor pelo Esporte Clube Elvira. O Elvira era um clube que toda a vida teve seu bom carnaval, que segundo a população era o melhor carnaval do Vale do Paraíba. Clube de tradição, como tinha outros, mas o Elvira sempre foi o primeiro clube de Jacareí que sempre dava alegria a toda a população. Jamais deixei de pertencer a outro clube, pois fui sócio do Elvira durante 32 anos. Clube que esse me deu alegria, com muita diversão, muitos bailes, que cativava toda a população e as pessoas que vinham de fora também sempre gostavam do Esporte Clube Elvira. Meu pai, não sei se os antigos lembram muito de meu pai, chamava-se Gradim. Eu sou filho do Gradim, a quem tenho muita honra, porque ele sempre defendeu o Esporte Clube Elvira com muita galhardia e tinha tanto prazer que todo mundo admirava meu pai e o Esporte Clube Elvira também. Em 1949, foi vice-campeão do interior e campeão do Vale do Paraíba. Jogo amistoso enfrentou São Paulo Futebol Clube da capital, com alguns craques importantes como De Sordi, Mauro, Bertolucci, Turcão e outros. O Esporte Clube Elvira, com Rubinho, Carlinhos, Issame, Arnaldo, Werther, Joãozão, Panela, Luizinho, Walter Greco, Jacozinho, Raul, Zezinho, Edmundo, Zé Loirinho, Formiga e Tirdinho. Esta partida foi realizada no antigo campo, onde podemos ver ao fundo as dependências da antiga fábrica Alice. O São Paulo Futebol Clube, com lances espetaculares, desde o início da partida, dominava com muita garra, garantindo um resultado favorável de 6-2. De outro ângulo, também podemos contemplar a beleza da arquibancada, em estilo da época, construída por Antônio Jordão Mercadante. Algum tempo depois, com a construção do novo estádio, esta geral foi demolida. Estive lá durante 25 anos, fui tesoureiro durante essa temporada toda e a gente procurou sempre fazer melhor para os nossos associados. Disputamos o profissional, futebol profissional e tivemos muita alegria, inclusive as festas juninas que o clube teve, o futebol, começamos da segunda, da terceira, segunda e ficou até intermediária
nessa época, né? E, enfim, a gente teve sempre do nosso lado pessoas muito boas, muito honestas, né? E que todo mundo trabalharam todos juntos. Há muita saudade, não tem nem dúvida, muitos companheiros, muitos amigos, muitos irmãos que eu tive lá no Elvira, né? E não tem dúvida, a saudade foi imensa, né? E é tanto que a gente trabalhava com aquele gosto, aquele prazer, porque ali eram todos irmãos, né? Os carnavais também, né? E são tudo coisas que já passaram e que traz muita lembrança pra gente. Em 1950, o presidente Jerônimo Scalici compra um terreno onde o seu sucessor José Medeiros constrói o estádio Antônio Jordão Mercadante no ano de 1953. Em 1956, o Esporte Clube Elvira sagrou-se vice-campeão da terceira divisão de profissionais, com craques como Dino, Maurinho, Carlinhos, Zé Cabeludo, Fico, Walter, Fredo, Emiliano, Mir, Hugo, Raul, Onda, Didi, Marciano, Hélio e Luiz Cabeludo. Os técnicos, Jaime de Melo e Joaquim Straza. A garra desses jogadores levou o Esporte Clube Elvira para a divisão intermediária, onde promoveram o nome de Jacareí para todo o estado de São Paulo. Em 1960, com muita garra enfrentaram a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians, com grandes craques, veio para vencer. Um juiz da Federação Paulista foi escolhido para apitar essa partida. O Esporte Clube Elvira se apresentou com uma equipe formada quase que totalmente com jovens atletas jacarienses, que vinham se revelando no cenário esportivo. O público encantado vibrava com a brilhante performance dos craques vermelhinhos que venciam a poderosa equipe da capital por uma larga vantagem. Arquibancada, uma plateia super comportada, notando-se a presença de várias mulheres que naquela época iam ao estádio prestigiar nossos craques num espetáculo onde reinava paz e tranquilidade. As autoridades e muitos privilegiados assistiam a partida de dentro do alambrado, às margens do gramado, sem interferir em qualquer ato irregular que pudesse acontecer no decorrer do espetáculo.
lances espetaculares. Destaque para o camisa 10 Honda, que fez um maravilhoso gol de bicicleta. O placar final foi de 6-4 para o Esporte Clube Elvira, sobre o Esporte Clube Corinthians, que vinha atuando no futebol paulista de forma expressiva desde 1954, quando ostentou o título de campeões do centenário. Eu adorei jogar no Elvira. Minha vida todinha foi jogar futebol. E os amigos, que é a coisa mais importante que eu adquiri no decorrer desses anos todinhos, 60 anos de Elvira, foi uma coisa maravilhosa, que eu guardo no meu coração e vou guardar para sempre as amizades e os amigos que eu consegui no decorrer desses anos todinhos. Eu era centroavante e era artilheiro, sempre fui artilheiro, sempre tive os companheiros excelentes que me faziam jogar para que eu fizesse os meus gols. Fiz alguns gols muito bonitos, mesmo depois com idade, nos veteranos ainda conseguia fazer meus golzinhos, ainda consigo fazer os golzinhos até hoje. A grande saudade, evidentemente, foi o campo lotado de assistência, aplaudindo a entrada do Esporte Clube Elvira, as grandes vitórias, as grandes conquistas que o Elvira teve no decorrer desses anos. Essa é a maior saudade que eu sinto, é justamente aquele ambiente maravilhoso que sempre foi o Esporte Clube Elvira. A caminho da CAID, Cruzada Acolhe Irmão Desamparado, fizemos uma visita às obras em construção da entidade que fica na rodovia Lucas Nogueira Garcês. Entidade que acolhe as pessoas sem recurso que perambulam pela cidade. Uma partida de futebol beneficente foi sugerida e o Esporte Clube Corinthians estava de volta em 1969 com grandes ídolos do passado como Jurandir, Aldo, Goiano, Roberto, Mário, Carbone, Batalha, Colombo, Julião e outros. Como se eu fosse a segunda casa minha. Então, isso começou de 38 até 1960. Eu comecei como jogador, até 1944 e 43, quando quebrei a perna. Depois, quando eu voltei a jogar, não dava mais para me jogar, mas ainda fiz alguma partida, fiquei como reserva em algumas partidas. E depois passei a ser o treinador do time, por falta de treinador. Aí me deram a missão de eu ser treinador. Aí eu fui treinador do Elvira de 50 até 1960. Porque eles acatavam tudo, saía para fora, quando iam jogar para fora, era uma disciplina, era elogiado o comportamento que do fora. Quer dizer, que então era uma família praticamente que a gente tinha.
Depois de uma troca de frâmulas e troféus entre as equipes, teve início a partida que terminou com a vitória do Esporte Clube Corinthians. No intervalo, foram sorteados vários rádios portáteis e uma bicicleta. Um espetáculo que rendeu na época 12.500 cruzeiros, que foram doados à CAID. A confraternização se deu mesmo dentro do vestuário, com uma barrica de chope e o carinho e abraços entre as duas equipes.
Esporte Clube Elvira, para mim, foi uma grande coisa na minha carreira curta de jogador de futebol. Eu vim de Sampaio Moreira, em São Paulo, joguei uma temporada no Juventus e fui trazido pelo José Medeiro, que era presidente do Elvira na época. Ele e o Julinho, que é um colega muito querido da turma aqui. E essa é a minha passagem. Vim aqui, fui em 55, joguei até 62, joguei na terceira, na segunda, fiz 4, 5 campeonatos amadores, fui campeão pelo Elvira Amador e vice-campeão da terceira divisão de profissional e joguei na segunda divisão. Essa foi a minha carreira aqui, com grandes amigos que eu tenho dentro do Elvira até hoje. Este é o estádio Antônio Jordão Mercadante, palco de tantas jornadas elviristas. No Campeonato Regional do Estado de São Paulo, na terceira divisão de profissionais no ano de 1956. Num domingo de muito sol e calor, após uma preliminar dente de leite, o Esporte Clube Elvira, num jogo amistoso, prepara-se para enfrentar o Esporte Clube Tanabi, em busca do cetro máximo do futebol do interior. O árbitro da partida preliminar era Du Campuzano. Centenas de torcedores e membros de várias escolas de samba da cidade estiveram presentes no estádio, abrilhantando o espetáculo daquela tarde. Já em campo, as duas equipes se aqueciam para o início do jogo. Os vermelhinhos estavam confiantes para um grande espetáculo. O veterano atleta elvirista Walter Greco foi homenageado pela sua grande participação no clube. Essa partida foi transmitida pela antiga Rádio Clube Jacareí, onde se pode ver o narrador Chagas e Silva e sua equipe. Olha, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha relação com o Esporte Clube Elvira. Eu gostaria de citar duas situações. A primeira no campo profissional, que diz respeito à minha estreia no rádio, nos jogos do ginásio do Elvira, no ginásio Milton Skerman, nas partidas de futebol disputadas no estádio Antônio Jordão Mercadante. Foi ali que tudo começou, lá pelos idos de 1977. E no campo pessoal, foi num destes bailes noturnos dos sábados, que esquentavam o ambiente do Esporte Clube Elvira, que eu comecei a minha família.
Foi ali que eu conheci a Solange, que então se transformou na minha namorada, mais tarde na minha noiva, hoje na minha esposa de quase 25 anos de casado e que me deu 2 filhos maravilhosos. Então o Elvira teve, nesses últimos 30 anos, eu diria, uma participação fundamental na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Por isso o orgulho de poder falar com vocês e de transmitir um pouco daquilo que o Elvira representa para todos nós. O árbitro Giovanetti dá início à partida sobre a entusiasmada vibração da torcida. E com lances espetaculares, o Esporte Clube Elvira demonstrava muita segurança perante o time adversário em busca da vitória. A cada lance, o público se surpreendia. Com o primeiro gol do Taubaté, aos 15 minutos, a equipe elvirista aparentemente se retraiu. Porém, a partida continuou acirrada. Mas, para a alegria dos torcedores, num lance espetacular, o ponta-direita Mir empata o jogo, dando mais tranquilidade à sua equipe. E depois, com o gol de Honda, a partida termina com o placar de 3-1 para o Esporte Clube Elvira. Com esta vitória, o Esporte Clube Elvira tinha excelentes condições de conquistar o título de campeão do estado de São Paulo na 3ª divisão de profissionais. Por interesses políticos, a partida, que seria disputada no estádio do Pacaembu, campo neutro, foi transferida para a cidade de Araraquara, próximo ao município de Itanabi. Por isso, o Esporte Clube Elvira não aceitou as condições impostas, ficando com o título de vice-campeão do estado de São Paulo. Na semana seguinte, vários jornais da capital destacavam em suas manchetes as diferenças entre a Federação Paulista, o Elvira e o Tanabi Esporte Clube. Um almoço festivo aconteceu em homenagem aos jogadores pela brilhante conquista do título de vice-campeão.
A alegria estampada em cada rosto demonstrava com muita emoção aquela data inesquecível. Esteve presente a imprensa local, rádio e jornal com nomes conhecidos de radialistas e jornalistas da cidade. Todos os atletas foram condecorados e receberam a faixa de vice-campeão do estado. Uma significativa homenagem a esses heróis que, através do futebol, engrandeceram o nome de nossa cidade. Que fique para sempre na memória do povo de nossa cidade os nomes de Maurinho, Rubinho, Dino, Carlinhos, Zé Aparecido, Fredo, Fico, Mir, Hugo, Formiga, Marciano, Didi, Raul, Nísio, Onda, Luiz Cabeludo, Emiliano e os técnicos Jaime de Melo e Joaquim Estraza. Eu fui presidente do Elvira durante 27 anos e mais 12 anos como diretor. Quer dizer, passei metade da minha vida sobre o esporte do Elvira, onde arranjei grandes amizades, muitos amigos. E até hoje, quando passo na rua de Perenais, esse foi o presidente do Esporte Clube Elvira. Nós aumentamos o patrimônio do Elvira, sendo um dos clubes de maior patrimônio do interior de São Paulo. Inclusive, nós tínhamos 2 ginásios, 5 piscinas. Era uma coisa que a gente queria cada vez mais aumentar o patrimônio e dar vantagem para o associado, que nós pegamos com 200 sócios e largamos com mais de 5 mil sócios, que regula mais ou menos 15 mil pessoas. É o clube mais antigo de Jacareí, e um clube, quando tinha seu futebol, foi jogar no norte do país, em Pernambuco, onde trouxe valiosos troféus. Esporte Clube Elvira, honra e glória do futebol jacariense. Várias equipes importantes se apresentaram em nosso estádio, assim como pisaram neste gramado grandes ídolos, craques internacionais, alguns campeões do mundo como Rivelino, Bellini, Garrincha, Lima, Fred Reich,
Jurandir, Goiano, Roberto, Carbone, Nelsinho, Batalha e Baltazar. No estádio sempre lotado, o torcedor reverenciava tanto esses ídolos, como também os craques da cidade, que levaram o nome de Jacareí para todo o estado de São Paulo. Estádio Antônio Jordão Mercadante, palco de tantas jornadas elviristas, que fizeram pulsar os corações de milhares de torcedores jacarienses. Um sonho que chega ao fim. Um passado de glória que gravou a história em nossos corações. Vermelho e branco são as cores da nossa bandeira, espírito de luta e a pureza de ideais, símbolo de raça e tradição, nos esportes sempre campeão. Nós somos elviristas, com muito amor e devoção. Nós somos elviristas, com muito amor e devoção. Esporte Clube Elvira, quanta luta, quantas emoções. Um passado de glória que gravou a história em nossos corações. Um passado de glória que gravou a história em nossos corações. Vermelho e branco são as cores da nossa bandeira, espírito de luta e a pureza de ideais, símbolo de raça e tradição, nos esportes sempre campeão. Nós somos elviristas, com muito amor e devoção. Nós somos elviristas, com muito amor e devoção. Esporte Clube Elvira, quanta luta, quantas emoções. Um passado de glória que gravou a história em nossos corações. Um passado de glória que gravou a história em nossos corações.